Vinícius, acho que é o que mais chama atenção, a mudança do Vinícius. Se o Vinícius, na última temporada, antes do Ancelotti, com o Zidane, que não tinha tanta confiança no Vinícius, ele fez 6 gols. Era um jogador comum. Normal. Um garoto entrava, às vezes bem, às vezes não. E com o Ancelotti, já na primeira, ele fez, acho que 21. Assim, já foi uma mudança absurda na primeira temporada. E o Ancelotti, logo que chegou ao Real Madrid, ele fala numa coletiva, eu falei com o Vinícius, né, que ele não precisa dar 5, 6 toques na bola para resolver uma jogada. Às vezes ele pode dar 2 toques, às vezes 1 toque. Se ele conseguir entender isso, ele vai crescer. E, de fato, aconteceu isso. Vinícius virou um finalizador muito bom, coisa que ele não era. Vinícius, às vezes, driblava, tinha força, velocidade, drible, saía na cara do gol e chutava mal. O Ancelotti, ele é muito responsável pela evolução e crescimento do Vinícius Júnior. E do Kaká. E do Kaká, sim, sem dúvida, né? O Kaká, usando, às vezes, como um quarto homem de meio, à frente do Pirlo, do Gattuso, do Seedorf, atrás de uma dupla de ataque, Shevchenko e mais um. E quando sai o Shevchenko, ele usa o Kaká como segundo atacante. Entra o Ambrosini, Kaká vai jogar mais à frente. E o Kaká foi a temporada que ele foi artilheiro e campeão da Champions League com o Carlo Ancelotti no Milan. Naquele momento, acho que o Kaká era o melhor jogador de contra-ataque do mundo, né? Sim. Impressionante como ele via rápido o jogo, né? A leitura impressionante que ele fazia. Contra o Manchester United na semifinal, espetacular. Ele tem muito disso, assim, de conseguir tirar o que pode do jogador. Acho que o Ancelotti tem uma característica muito boa, que nem sempre dá certo, nessa temporada não deu, que é de se adaptar ao que tem e encaixar as peças numa posição que deixe os jogadores mais confortáveis. Nessa temporada ele não conseguiu, né? Ele perde o Kroos, ganha o Mbappé, jogadores bem diferentes, então muda o jeito do time jogar. E o time não anda em nenhum momento na temporada como time. Até, às vezes, algumas críticas meio injustas ao Mbappé, que termina o campeonato como artilheiro do Campeonato Espanhol e artilheiro da Europa, chuteira de ouro na Europa. Individualmente, o Mbappé faz uma bela temporada, mas o time dele, dirigido pelo Ancelotti, não se encaixa, né? A perda do Kroos, o Ancelotti não conseguiu fazer uma nova adaptação, como ele adaptou sem Benzema, como adaptou sem Cristiano Ronaldo, sim, mas nessa primeira temporada sem o Kroos ele não conseguiu. Eu não acredito que a CBF faça intrometer no trabalho do Ancelotti. Não vejo, inclusive, capacidade para isso. Sinceramente, não acredito que haja uma introdução. Imagina, Flávio, imagina o médico doutor Samir Chaoud interferindo na convocação do Ancelotti. E os técnicos têm falado com uma certa constância que não havia intromissão nem no tempo do Edinaldo. Aliás, nem no tempo do Ricardo Teixeira. Nunca ninguém falou em intromissão e nada. E muitos saíram até na bronca e tal, teriam falado alguma coisa. Eu não acredito que possa acontecer intromissão no trabalho, não. Se vai dar certo ou não, vamos ver. É uma adaptação, é uma situação nova. O Ancelotti, todo mundo fala que o vestiário dele é extraordinário. Esse contato no dia a dia com os jogadores é muito bom. Ele não terá isso agora, é uma experiência nova. Ele vai encontrar o grupo a cada 30, 40 dias. Isso pode fazer alguma diferença. Acredito que ele vai trabalhar com muitos jogadores que ele já trabalhou, vai dar uma preferência aos jogadores da Europa, porque é uma coisa óbvia, né? Os grandes jogadores do Brasil e do mundo estão na Europa. Então ele não acredito que ele vá ter tempo de fazer esse vestiário que se espera, né? Que ele sempre usou nos times onde ele fez sucesso. E intromissão no trabalho, então pode ser que não role por causa disso, mas intromissão de alguém, não consigo imaginar, não. Mas, futebolisticamente falando, Mauro César Pereira, o que você acha que o Ancelotti pode trazer para a seleção brasileira que o Tite não trouxe, que o Filipão não trouxe, que o Fernando Diniz não trouxe, que o Dorival Júnior não trouxe? O que você acha que o Dunga não trouxe? Né? Eu estou falando de treinadores ali de 2010, 2014, 2018, 2022... até hoje, até essa chegada do Ancelotti. Você acha que pode ser uma mudança de patamar do futebol brasileiro ou apenas um grande nome que as pessoas podem estar alimentando uma esperança maior do que ele vai entregar, Mauro? Eu não acho que o Ancelotti seja um técnico que vai trazer algo revolucionário para o futebol brasileiro ou praticado no Brasil, né? Até porque ele vai comandar um time que vai participar de jogos que não são aqui no futebol brasileiro, né? São jogos internacionais entre seleções, eventualmente em território brasileiro. Ele é um técnico vencedor e tudo mais, mas ele não tem essa, para ficar no exemplo citado há pouco do Guardiola, ele não tem esse perfil de um técnico
inovador, que vai trazer coisas novas. Mas vai montar, imagina, um time competitivo, muito acostumado a lidar com jogadores que são estrelas, são medalhões, jogadores que têm muito nome, né? Então isso para ele não é problema. Eu acho que a grande expectativa é essa, é ter uma relação mais de baixo para cima, ter conhecimento, autoridade, peso, nome para montar um time realmente competitivo. Eu acho que essa é a expectativa que as pessoas devam ter. Não creio que ele chegue com o pé na porta, vou barrar todo mundo, mandar soltar, mandar prender, acho que não é bem o estilo, não me parece. Mas, claro, é natural que haja uma expectativa grande por uma razão muito simples. Estamos falando do técnico campeão europeu, né? Ele é o técnico campeão europeu e será até sábado, quando o Luiz Henrique, se der PSG, ou Simone Inzaghi, se der Inter, vai tomar dele esse status. Então é um técnico vencedor que trabalha na esfera dos grandes clubes do mundo, que saiu agora do Real Madrid, que é o maior campeão da Europa, um dos maiores, se não o maior clube de futebol do planeta. Então um cara muito grande, não dá para comparar, com todo respeito, a Fernando Diniz, a Dorival Júnior, nem a Tite, né, que os antecedeu. É outro patamar, é outro nível. Então acho que essa é a grande expectativa, por isso essa quantidade enorme de jornalistas aí querendo acompanhar a coletiva, porque a curiosidade é muito grande. Mas não acho que ele vai chegar virando tudo de cabeça para baixo. Acho que ele vai tentar montar o time, vai contar com jogadores de confiança nesse momento, acho que gente experiente, gente com experiência europeia como ele, né, que ele já viu. E vai precisar, acho que, de muita orientação dos que fazem parte ali da CBF, para entender, por exemplo, as peculiaridades das eliminatórias sul-americanas, como é que é um jogo no Equador, né? Como atua o Paraguai, vai ter que estudar bastante para entender isso, porque ele precisa ganhar jogos, né? Está havendo muita discussão, tudo, ele vai convocar o Neymar, não sei o que, ele tem que ganhar jogos, ele tem que pontuar, o Brasil precisa pontuar para ir para a Copa do Mundo, né? A chance de ficar fora é mínima, mas seria vergonhoso. Imagina, o Brasil perde para o Equador, empata com o Paraguai nos primeiros jogos. Nossa, vai ser uma loucura. Então ele precisa de resultado também, assim, para começar bem o trabalho dele, ter tranquilidade, porque não tenha dúvida, no momento que a seleção brasileira passar por alguma turbulência, ele vai ser muito questionado, vai ser muito atacado. Até por conta do lobby que sempre existiu dos técnicos brasileiros, decadentes em sua maioria, e que perderam essa última trincheira. Era a última trincheira deles. Ficaram defendendo ali, agora perderam esse espaço também. Perderam dos clubes e perderam agora, por culpa deles mesmos, tá? Salvo exceções. Mas eles vão certamente agir, quem sempre rema do lado deles são aqueles que vão bater também bastante. Então, é importante que ele tenha resultado. Agora, o Mauro levantou um assunto, né, que ele disse, o que ele tem é que classificar para a Copa. Isso eu acho que nem tem que ser levado como parâmetro, porque eu acho que até minha mãe classificaria a seleção brasileira para a Copa, diante dos treinadores que já passaram. E o Brasil foi para a Copa, agora vão 7, né? Vão 7. 7 se classificam aí, ou seja, é quase impossível não passar. Mas aí o Mauro fala, e aí, vai jogar contra o Equador fora de casa. Se perder, fizer papelão, já é um primeiro jogo. Vai jogar contra o Paraguai depois. Mas esses jogos não tem como cobrar do Ancelotti. Não acredito que alguém tivesse coragem de falar alguma coisa para o Ancelotti nesse momento. Nem lá na frente, acho muito difícil, é diferente, é outro nível, e não é marca da CBF, eles não se metem em negócio de convocação, eles têm milhões de defeitos, aliás a CBF é quase um defeito ambulante, mas esse negócio eu nunca ouvi falar que eles se metessem em convocação, nunca, nenhuma vez, estou falando em seleção principal, né? Base é outra coisa, base já se ouviu falar de tudo, mas seleção principal nunca ouvi falar. E com relação ao futebol, vai ser um time organizado, vai ser um time com uma marcação, com uma preocupação de marcação bem interessante, saídas rápidas de jogo, mais ou menos no estilo do Tite. O Tite gosta muito do jeito do Ancelotti, ele admira muito o trabalho do Ancelotti. Acho que vai ser uma seleção muito parecida com aquela que a gente viu do Tite na sua maneira de jogar. Eu acho que tem momentos diferentes, né? O pós-Copa do Catar não tem nada. Então, qualquer coisa que ele fizer já é uma evolução, né? Qualquer coisa. O Brasil, ele meio que não jogou depois da Copa do Catar. E aí não acho que seja totalmente culpa dos técnicos que passaram ali,
Acho que todos foram interinos na prática, mesmo que o Dorival tenha sido efetivado, mas em nenhum momento nenhum deles teve realmente a confiança. Você que é o treinador, você que vai tocar até a Copa. Então, não teve seleção brasileira pós-Copa do Catar. Então, melhor do que vinha sendo, vai ser, sem dúvida. Né? Não tem nada. Né? Melhor que nada já é alguma coisa. Mas, assim, em comparação com outros momentos, eu nem acho que dê para jogar tão melhor assim. A seleção do Tite ficou 6 anos e meio. Acho que nos melhores momentos com o Tite, acho que nem tem como jogar muito mais que aquilo em seleção, sem treinar todo dia, sem ter o dia a dia, sem ter uma convivência com os atletas sempre, encontrando nas datas FIFA. Então, eu não acho que vai ser nada muito melhor do que os melhores momentos com o Tite, por exemplo. Nesse período, se pegar o tempo lá, desde que não ganha a Copa, teve momentos bons na primeira passagem do Dunga, na segunda não. Com o Felipão foi ruim, acho que tem vários momentos, acho que não são todos os momentos iguais. Mas eu não imagino assim, um futebol muito melhor do que foi com o Tite, por exemplo, que fez um trabalho bem consistente. Acho que vai ser mais ou menos aquilo dos melhores momentos do Tite. É o máximo que eu espero do Ancelotti. Não espero muito mais que aquilo, até porque, assim, se fosse o Guardiola, você podia esperar algo muito fora da curva. Você podia dar errado, mas ele ia tentar fazer algo um pouco mais diferente do que normalmente estava acostumado. Com o Ancelotti, acho que não. Acho que vai ser um time bem organizado, um time que vai ser muito competitivo, que pode chegar naquele mês da Copa como um dos candidatos, e aí você está entre os candidatos, você pode ganhar, mas eu não espero assim uma coisa muito fora do que a gente viu nos melhores momentos da seleção, por exemplo, com o Tite. O Ancelotti, gente, trazendo algumas coisas aqui do Ancelotti na história do futebol. Ele está na 6ª posição entre os treinadores com mais títulos na história do futebol mundial, tá? Ele tem 31 conquistas ao longo da carreira e o Ferguson é o primeiro com 50, tá? O Alex Ferguson, que ficou aí anos no comando do Manchester United, né? Sir Alex Ferguson recebeu até, né, o título de Sir Alex Ferguson. Guardiola tem 40, Luiz Alonso Pérez tem 38. É o Lula esse, Flávio? Né? É o do Santos. Luiz Alonso Pérez, que é o Lula, né, treinador do Santos na época do Pelé. Mircea Lucescu, o romeno. Jock Stein, Valeri Lobanovski e Carlo Ancelotti. Vamos lá, gente. Vamos deixar essa lista aí na tela. Deixa essa lista, que eu odeio o número que faz torcedor de otário. Vai pro escambau que a gente vai botar o Ancelotti atrás do Valeri Lobanovski, que deve ter ganhado o campeonato ucraniano, o campeonato do escambau. Não, aí não. O Ancelotti, ele tem que estar, se você for colocar peso de título, eu vou até, o Guardiola mesmo. O Guardiola tem o quê? Ele tem 3 Champions Leagues, é isso? Ou 4? 3. Sim. 3. Guardiola. Desculpa, 3. Enfim, o Ancelotti tem 5. O Ancelotti tem 5, porra. Títulos de Champions. Título de Champions tem que ter mais peso. Na minha opinião. Eu acho que para estar na frente do Ancelotti aí, para a gente levar a sério, não sei o que vocês acham, Ferguson, Guardiola e o Lula, porque é aquele time do Pelé que foi aí, se bobear, o melhor time da história do futebol, um dos grandes times da história do futebol. O Lucescu teve uma carreira vitoriosa? Teve, vale respeito, mas não lambe o dedinho mindinho do pé do Ancelotti. Jock Stein, Valeri Lobanovski, aí, pelo amor de Deus. O Ancelotti, para mim, ele tá no nível de Ferguson, Guardiola e até como treinador um pouco à frente do Lula, Bruno Prado. Então, tem níveis diferentes e momentos diferentes do futebol, né? Hoje é um futebol globalizado. Então, ali em conquistas internacionais, e a Champions League ganhando um peso muito grande nos últimos anos, você tem o Ancelotti, o Guardiola, Ferguson no Manchester United, né, no momento já de um futebol globalizado, o Manchester United um time mundial.
E assim, os outros, cada um viveu o seu momento. O Mircea Lucescu, acho que até hoje trabalha, né? O Lucescu, o filho dele já é treinador também, né? Ele dirigiu o Shakhtar Donetsk há muito tempo, passou por outros clubes depois que começou a guerra na Ucrânia. Então ele já tem muitos anos como treinador, né? E o filho dele também é treinador hoje. Então, assim, cada um tem a sua história. O Lula comandou um time histórico do Santos. E, claro, ele era o treinador, ele estava ali. Só que é difícil fazer uma comparação de técnicos do passado com os de hoje, porque o momento do futebol é muito diferente. Ali ele pegou o Pelé. Alguém pode dizer, o cara com o Pelé, o outro ganharia. Era ele que estava lá. O Guardiola e o Ancelotti, que acho que é os que tem como fazer uma comparação melhor, porque eles vivem mais ou menos no mesmo universo e no mesmo tempo, mas o Ancelotti ele é mais velho que o Guardiola, né? O Ancelotti já era treinador e o Guardiola ainda jogava. Nessa questão da Champions, Guardiola com 3 e Ancelotti com 5, e em números totais, como a gente vê aí, o Guardiola tem mais. Guardiola, acho que só 3 vezes ele não foi campeão nacional na carreira dele, né? Esse ano foi uma delas, o primeiro ano do City, e uma com o Barcelona, só. Mas quando o Guardiola começa a carreira de treinador, o Ancelotti já tinha 2 Champions. Então, se você pegar um recorte, a partir do momento que o Guardiola vira treinador também, os dois têm 3 Champions cada um. Quando o Guardiola começa, o Ancelotti já tinha uma com o Milan, lá em 2003, aliás, 2 com o Milan, 2003 e 2007. E o Guardiola começa como treinador de um time profissional em 2009. Então, quando se pegar só a partir do momento que o Guardiola começa, eles têm o mesmo número de Champions Leagues, tem 3-3. Então, acho que aí dá para fazer uma comparação mais justa, porque são caras da mesma época que disputam mais ou menos as mesmas coisas. Uma coisa que o Ancelotti conseguiu, que é histórico, é ganhar as 5 principais ligas do mundo. Guardiola ganhou 3, porque trabalhou em 3 só também, né? Não trabalhou na França e não trabalhou na Itália. Então, assim, no geral, para mim, o maior técnico que eu vi, eu fico mais à vontade de falar dos que eu vi, é Pep Guardiola. Assim, e acho que não tem ninguém nem perto. E o Ancelotti, sem dúvida, está entre os 5 maiores que eu vi. Mas, para mim, o Guardiola, se pegar essa lista e comparar caras que disputam mais ou menos a mesma coisa na mesma época, para mim, o Guardiola é um cara maior, o que não tira nem um pouco o mérito e o tamanho do Carlo Ancelotti. Mas eu considero para o Guardiola um técnico que muda o futebol, que é um revolucionário do jogo e extremamente vencedor. Eu concordo com o Bruno. Para mim, o Guardiola é o maior da história, mas, assim, em termos de conquistas, eu acho que eu colocaria o Ancelotti à frente do Guardiola ainda. Acho que o Guardiola vai passar sobrando. Porque o Ancelotti tem 5 Champions, o Guardiola tem 3, o Ferguson tem 2 Champions Leagues. Eu acho que a Champions conta muito. Se a gente fosse botar aí, um peso 3 na Champions League, o Ancelotti já passaria todo mundo, né? Eu vou até ver com o Kaique, se botasse peso 3 para Champions, quantos pontos teria o Ancelotti, quantos teria o Ferguson e quantos teria o Guardiola? Agora, de melhor, com certeza eu acho o Guardiola muito melhor que o Ancelotti, mas muito mesmo, tá? E claro, o Bruno lembrando que ele venceu as 5 principais ligas do mundo, né? Que são Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Inglês, Campeonato Francês e Campeonato Alemão, né? O Guardiola ganhou todas essas 5. Todas. O Ancelotti. Não o Guardiola. Sim, o Ancelotti. Guardiola, as 3 que ele disputou, ele ganhou. Não, então eu confundi, eu falei Guardiola. O Ancelotti ganhou as 5 principais ligas do mundo. E aí tá aí, 5 Champions Leagues, 2002, 2003, 2006, 2007, 2013, 2014, 21, 22 e 23 e 24, 4 mundiais de clubes, Supercopa da UEFA, 5, ele ganhou. Então, é impressionante o que o Carlo Ancelotti ele conseguiu fazer na carreira dele. E por isso que eu digo, Piperno, é o nome de maior peso que assume uma seleção brasileira na história, Piperno. Ô, Pilador, tem até um dado curioso, né? Porque quando o Ancelotti para de jogar, o Guardiola está ganhando o título olímpico em 92, né? Com a Espanha.
Então, isso também dá uma medida da diferença de idade entre eles, né? E eu acho assim que são dois excepcionais técnicos, o Guardiola e o... Assim, a distinção que eu faço entre os dois é que o Guardiola é um revolucionário e o Ancelotti é o maior dos técnicos convencionais que eu vi nos últimos tempos aqui. Mas o Guardiola é, sim, um revolucionário, diferente. E aí os dois, eles trazem para essa realidade muito do que eles assimilaram de mestres excepcionais. O Guardiola, um discípulo da escola holandesa, começa lá com Mitchell e vem para o Cruyff, e ele é, sim, alguém muito próximo às ideias do Johan Cruyff, e o Ancelotti teve como um dos seus mentores, um dos grandes mestres, um cara que também, para mim, foi o grande renovador do futebol italiano desses últimos, talvez 50 anos, que foi o Arrigo Sacchi, de quem ele foi jogador e depois auxiliar, né? E o Ancelotti tem uma outra coisa que, para mim, favorece muito ao que a gente pode imaginar dele como técnico da seleção. Foi o fato de que muitos dos jogadores brasileiros que passaram por ele, pelas orientações dele, tiveram os seus melhores momentos em carreira. A gente falou aqui do Richarlison, de outros, enfim, o Vinícius Júnior, né, que é um caso mais recente, mas lá atrás o Kaká. O Kaká teve seu grande momento como jogador, trabalhando sob o comando dele. Então, assim, eu acho que não dá, nesse momento, para a seleção brasileira exigir mais, exigir alguém maior. Agora, a dúvida que eu continuo tendo a CBF não vai, de alguma forma, atrapalhar. Porque a CBF, nos últimos tempos, ela atrapalhou tudo e a todos. Então, se a CBF agora vai deixar o técnico da seleção brasileira trabalhar em paz, ou se vai continuar toda hora tentando fazer com que algum fator político possa, de alguma forma, tirar o Ancelotti do foco nesse ano que falta para a Copa do Mundo.